Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Energia 360, um produto do Grupo Setor Elétrico. Eu sou Ed Freitas, editor-chefe da revista O Setor Elétrico, e junto com meu colega, o Matheus, que também é repórter da revista, nós hoje vamos falar sobre a geração distribuída e os seus impactos. E para isso, nós temos aqui, aliás, antes disso, né? Por favor, Matheus, bem-vindo. Obrigado, Ed. O tema em pauta, né, pertence a um dos principais pilares para a transição energética, você já falou um pouco sobre ele, a geração distribuída, o GD. Vamos abordar neste episódio o seu futuro, impactos na rede de distribuição e também os impactos das energias renováveis no Sistema Interligado Nacional, o SIN. Isso porque a GD tem recebido cada vez mais protagonismo no setor elétrico por conta da popularização das fontes renováveis, como energia solar fotovoltaica e eólica. E, além do mais, cabe também um destaque ao crescimento das energias renováveis ao setor elétrico, que impõe algumas adaptações ao SIN, como aprimoramento de tecnologias e as questões regulatórias que norteiam esse universo. Exatamente. E justamente por isso, hoje nós convidamos aqui dois especialistas que vão nos ajudar a entender melhor o futuro da geração distribuída e os seus impactos, né? O primeiro deles é o nosso amigo e também, inclusive, um dos colaboradores da revista O Setor Elétrico, que é o engenheiro eletricista da Vale, o Paulo Henrique, que possui graduação em Sistemas Fotovoltaicos pela Federal de Viçosa, é mestre em Engenharia Elétrica pela Unifei e foi líder da equipe de comissionamento no projeto Sol do Cerrado, empreendimento da Vale, que corresponde a 16% de toda a energia consumida pela empresa em suas operações no Brasil, sendo um dos maiores parques solares da América Latina. Seja bem-vindo, PH. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite. A satisfação é enorme estar aqui com vocês no Energia 360 e trocar um pouco de experiência. Obrigado. Também está conosco para compor essa roda de conversa o Carlos Evangelista, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a ABGD. Carlos possui mais de 20 anos de experiência no segmento de energias renováveis, especialmente energia solar, fotovoltaica, aplicada à geração distribuída e ao mercado livre de energia. Seja muito bem-vindo, Carlos. Olá, muito obrigado pelo convite. Quero parabenizar aí o Matheus e a Ed Freitas aí na figura representando o setor elétrico, elaborarem esse podcast aqui. A gente espera conseguir passar o máximo de informação possível para vocês e contribuir aí com novas novidades e novas tecnologias que estão afetando bastante o sistema elétrico brasileiro, de uma maneira positiva, é claro. Maravilha. E é com esse pensamento mesmo que eu queria começar a entrevista de hoje, né? Para você, Carlos, como você avalia o crescimento da GD no Brasil nos últimos anos e quais foram os principais fatores que impulsionaram esse crescimento? Bom, realmente tivemos um crescimento fantástico desde a Resolução 482 de 2012, depois teve modificações na Resolução 687 de 2015, até vir a Lei 14.300, que é um marco legal da geração distribuída. A geração distribuída tem transformado a relação entre os consumidores e o setor elétrico, né? O consumidor ele deixou de ser só um agente passivo e se tornou um prosumidor, ou seja, aquele que gera, consome e compartilha energia, né? E esse empoderamento ele leva a uma relação mais dinâmica com o setor, mais participativa, né? Do ponto de vista das distribuidoras, isso representa um desafio de oportunidades. Elas precisam se adaptar a um sistema mais descentralizado e eficiente. E também elas têm a chance de inovar e modernizar suas redes para receber todos esses prosumidores, né? Hoje no Brasil nós temos mais de 3 milhões de sistemas instalados, né? A maioria deles de origem solar fotovoltaica, mas também tem biomassa, biogás, eólico, resíduos sólidos urbanos, hidrogênio verde, CGHs, né? Centrais geradoras hidráulicas. Já para o SIN, que é o Sistema Interligado Nacional, ele ajuda, né? A geração distribuída ajuda a reduzir as perdas elétricas, uma vez que a gente nem utiliza a rede de transmissão, né? Usa só a rede de distribuição. Então, ela alivia a carga nos horários críticos e aumenta, de uma maneira geral, a resiliência do sistema elétrico brasileiro, contribuindo para um sistema mais robusto e sustentável. Esse cenário exige uma reação colaborativa, com regras claras, planejamento, investimento em infraestrutura, e é para isso que a ABGD tem trabalhado nesses últimos anos, né? Até
O ano que vem, 2025, vamos fazer 10 anos da ABGD, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, focada em fomentar esse mercado de geração distribuída. Bem, feita essa introdução aí pelo Carlos, vamos passar aí um pouquinho da expertise do PH, né, o Paulo Henrique, carinhosamente PH. PH, o que você colocaria hoje, qual a dimensão que você enxerga a GD no Brasil hoje e os impactos disso, né, na nossa matriz elétrica, né? Quais os principais desafios, a sua relevância, como que você faria essa leitura? Bem, concordo com o que o Carlos trouxe, são pontos significativos, oportunidades de melhoria do sistema elétrico, de modernização. A GD ela vem contribuindo muito, desafogando o sistema elétrico como um todo. E essa conexão com o SIM ela é importante. O SIM hoje, o sistema de alta tensão, o sistema interligado nacional, ele olha a parte de alta, 230, em alguns lugares o 138, 500 kV. E a regulação feita pelas agências, ela é importante, porque a gente, além da GD, a gente também tem as gerações eólicas, nós temos as gerações centralizadas, e o sistema interligado nacional, ele é uma característica do Brasil, no qual a gente consegue exportar do Nordeste para o Sudeste, do Sudeste para o Norte e vice-versa. Então, tem diversas oportunidades, a GD ela vem somar. Eu vejo 3 principais pilares que a gente precisa ter com esse impacto da operação, do planejamento, que está conectado com o sistema interligado nacional, que ele é muito próximo de uma orquestra, né? Ele é bem orquestrado, ele tem que ser bem conduzido para garantir o suprimento de energia do nosso país. Então, com o incremento das GDs, com o incremento das GCs, das renováveis como um todo, a gente tem aí um balanço de geração e demanda, que eu trago como um ponto que a gente tem que contribuir, até uma oportunidade para as universidades, para o setor acadêmico, gerar algoritmos para fazer a previsão, para fazer o ajuste constante dessas operações, porque é novo. Geração fotovoltaica, geração eólica, geração distribuída, isso é novo, principalmente no Brasil. A gente está falando aí de 10 anos, mas é uma tecnologia que ela está chegando no mercado e que ela está evoluindo numa velocidade muito rápida. Além disso, ela traz uma flexibilidade do sistema. A gente tendo a nossa matriz, que ela já é uma matriz hidráulica muito forte, a gente consegue ter fontes despacháveis, que são as hidrelétricas que estão armazenando ali aquela quantidade de energia. A GD ela entra garantindo que esse reservatório ele se permaneça por um período maior e durante a falta da GD, durante um período noturno, na hora de um sombreamento, a gente tem essa característica positiva do nosso país, sempre na perspectiva positiva, igual o evangelista já trouxe, de ter as hidrelétricas para suprir. E, por fim, também uma segurança energética, trazer previsibilidade, confiabilidade, isso é muito, muito importante. Ela vem desafogando, ela traz os desafios da modernização, mas é um futuro que não tem volta. Então, a gente precisa estudar, trabalhar em conjunto, definir as regras claras, aprender rápido, corrigir rota e sair melhor nos próximos anos. Esse conceito de prosumidor, ele é o futuro. Agora é gerar, é consumir, é vender, e a gente precisa se adaptar logo a esse novo cenário que está aí presente no nosso país. Carlos, você mencionou que a GD você torna a pessoa protagonista nesse universo de energia, né? Eu queria que você me detalhasse um pouco com a expansão da geração distribuída, como você enxerga o impacto na relação entre consumidor, distribuidores e o SIM. Bom, a GD, uma vez que ela contribui para mitigar perdas, diminuir a carga, benefícios econômicos, sociais e ambientais, evidentemente ela está intrínseca ao sistema elétrico brasileiro como um todo, né? Do ponto de vista ambiental, claro, como nós estamos falando de energias limpas e renováveis, as que eu citei, né, solar, fotovoltaica, que é a maioria absoluta aqui no Brasil, mais de 95%, mas também tem as outras fontes, biomassa, biogás, CGHs, né, a gente aproveita a rica a rede hídrica aqui no Brasil,
resíduos sólidos urbanos, né, tem todo o aproveitamento dos aterros sanitários. Então, a gente utiliza todas as fontes de energia limpa e renováveis, ajudando a transição energética, que é uma tendência mundial e acontece aqui no Brasil também, mitigando os tão falados gases de efeito estufa, né? A gente tem sentido aí vários problemas no mundo inteiro, não é diferente aqui no Brasil. Então, do ponto de vista ambiental, a gente interage muito, o que a gente chama do pilar ambiental da geração distribuída. Pilar econômico, a gente consegue, pelas características aqui no Brasil, inclusive temos tarifários, em que as pessoas que investem, e são 3 milhões, mais de 3 milhões de sistemas, mas são 4 milhões e 200 mil pessoas que investiram em geração distribuída, dando um total de potência aí de 2 Itaipus e meia, né, 34 GB. Esse valor econômico, ele é preponderante. Existe uma pesquisa na Folha de São Paulo com o Greenpeace que diz que um dos maiores motivos, não é o único, mas um dos maiores motivos, é realmente esse pilar econômico. As pessoas sabem que com geração distribuída elas terão energia com custo mais baixo que elas têm nas distribuidoras de energia, por vários motivos. Que não é o caso agora aqui de explanar. E, claro, o fator humano social, né, é uma área que criou mais de 800 mil empregos desde o início. Existe um estudo da IRENA, que é um Instituto Internacional de Energias Renováveis, lá da Europa, ao qual o Brasil é signatário, que diz lá, se não me engano, 28 empregos para cada 1 megawatt de energia instalado, né, com renováveis. Isso impacta diretamente, de maneira direta ou indireta, aos empregos aqui no Brasil, criando empregos qualificados em que todos podem se beneficiar disso. Então, eu falei dos 3 pilares, né, o social, o ambiental e o econômico. A gente usa diretamente a rede de distribuição. Como é raríssimo, exceto quando tiver inversão de fluxo de potência, em casos muito específicos, a gente não usa a rede de transmissão, então, e ajuda a mitigar as perdas, e perdas é um dos maiores consumidores que tem no sistema elétrico brasileiro. A gente está contribuindo para todo o sistema elétrico para mitigar uma coisa que acaba custando para todos o pessoal, todos os consumidores de baixa tensão. Leia-se 93 milhões de consumidores de baixa tensão que existem hoje no Brasil, unidades consumidoras conectadas em baixa tensão. Dessa maneira, de uma maneira sistêmica, respondendo a sua pergunta de maneira sistêmica, a gente interage com todo o sistema elétrico brasileiro, tanto com o SIM quanto com a rede de distribuição, levando as características positivas, de acordo com as características, especificidades e particularidades da fonte que é utilizada para a geração distribuída, levando esses benefícios para todo o sistema elétrico brasileiro como um todo. PH, você mencionou aí também na sua fala, o Carlos também falou, sobre um desafio dessas fontes, que seria a sua intermitência, né? Ou seja, por exemplo, aí no caso da solar é necessário que haja sol, né? Então, períodos nublados ou noturnos que não há geração, essa rede, né, que estiver sendo alimentada, ou essa determinada comunidade que estiver sendo alimentada pelo aquele sistema ali, ou das duas, ele vai precisar de um sistema de armazenamento ou de uma complementariedade, né, que seria aí vinda das distribuidoras, né, do SIM em geral. Como conciliar isso, né? Seria o quê? A junção aí de armazenamento, ou o armazenamento ainda não é uma realidade quando se fala de um volume maior de consumidores? Como equacionar isso, essa questão da intermitência dessas fontes, como eólica e solar? Excelente pergunta, Ed. E o que a gente tem hoje, né? Quando se fala de uma energia solar distribuída, trazendo para o primeiro momento, a gente já reduz as perdas. Por que a gente reduz as perdas? Para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, a gente reduz as perdas porque eu estou próximo ali ao consumo, eu gero e consumo ali na minha casa, então eu já reduzo a perda de uma transmissão, de uma linha que é oriunda do nosso sistema, da nossa matriz convencional. Quando a gente traz a combinação das fontes renováveis com a fonte maior que nós temos, que é a hidrelétrica, a gente consegue aí uma matriz mais equilibrada, trazendo uma menor dependência de recursos hídricos, de recursos fósseis, e a junção, a resposta para a sua pergunta, para essa questão da intermitência, ela está numa matriz diversificada e que ela tenha um equilíbrio para que uma fonte complemente a outra. Exemplo, quando você tem uma hidrelétrica, uma termoelétrica,
e está de dia e tem sol, o sol está disponível, a partir do momento que que eu tenho a geração solar, se eu não gerar, eu não conectar aquela energia no grid, eu não conectar ela na distribuição, na transmissão, eu perco ela. Ela não vai gerar, o sol não vai retornar. Então, a combinação com uma fonte despachável que eu consigo manter, ela é muito importante. Porém, a gente sabe dos desafios de infraestrutura. Muitas das vezes, eu não vou ter essa fonte despachável em algum lugar nesse formato para atender. E nesse ponto vai entrar o armazenamento de energia, basicamente as baterias. A bateria ela vem para ser esse elo, esse suporte, quem vai suprir, vai manter ali, armazenar aquela energia no momento de excesso, para na hora que tiver um sombreamento, na hora que tiver um tempo nublado, na hora que tiver um tempo chuvoso, aquela bateria ela possa injetar no grid. Com relação ao tempo, se já está na hora da bateria, é muito uma questão de relação de demanda, da oferta e da demanda. Hoje, alguns players já estão estudando, estão testando, mas em breve, certamente, essa será uma solução escalável. É possível colocar na GD, é possível colocar numa GC, e certamente, nos próximos anos, passaremos por alguns desafios que a GD ela vai ter que tomar alguma vai ter que decidir qual caminho seguir. Nós vamos seguir armazenando, nós vamos seguir gerando. Isso são pautas dos próximos anos. Mas conforme também já foi elucidado, a nossa crescente exponencial de GD ela é muito boa, porque o país ele é abençoado pelo sol que nós temos. A população, junto com os incentivos, ela tem optado e instalado, tem a perda, ela gera a própria energia, ela é mais barata, e essa questão do armazenamento, de deslocar o período, gera durante o dia e injeta na rede. Eu posso gerar durante o dia e também posso armazenar e consumir durante a noite. São perguntas que serão respondidas ao longo do tempo, mas para isso é necessário uma junção dos clientes, das associações, dos órgãos reguladores, porque os desafios técnicos eles já têm solução para superar. Agora vai entrar na questão que envolve as normas, as definições e nas questões financeiras, que certamente cada ano que se passa, com a aplicação maior da tecnologia, o custo ele fica menor, facilitando o acesso a essa tecnologia de armazenamento. Só mais uma complementação aí, antes da gente passar aí para uma nova pergunta para o Carlos, que o Matheus fará daqui a pouquinho. PH, me parece que essa questão do armazenamento, hoje, um dos fatores mais impactantes aí é a questão da tecnologia mesmo, né? A gente não tem, hoje no Brasil e no mundo, eu diria, tecnologias de armazenamento suficientes, ou estou enganado, que poderia fazer com que a geração distribuída seguisse, né, via armazenamento, como você falou, que seria um dos caminhos, ou seguir gerando, ou seguir armazenando. De tecnologia já existe. Em 2016, eu fiz uma cadeira na UFMG e veio um professor da Dinamarca. Lá eles passaram por um item similar ao nosso, que começou a ter muita geração distribuída e o sistema não estava suportando. E uma das definições é você não pode mais injetar no grid. Não quer dizer que é o que vai acontecer no Brasil. Ao fazer isso, quem tem um sistema em casa teve que passar para o armazenamento. Existem N tecnologias de armazenamento, só que não é tão acessível. E quando você vai especificar um sistema e você pode gerar e conectar no grid, para que você vai armazenar? Eu já gero, conecto e na hora que eu preciso à noite eu tenho uma hidrelétrica, uma termoelétrica, alguém que consegue me suprir. Então, eu vejo desse formato, pela minha experiência e o que eu vivenciei até o momento, e se o Carlos quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, mas tecnologia já tem. A questão é financeiramente viável, e para o cliente que está lá na ponta, é diferente de uma empresa de grande porte testar, validar, colocar os BES de um cara residencial. Às vezes vai aumentar ali X% que ele vai falar, não, é melhor injetar no grid, injeta e absorve, que já está aqui disponível, do que eu caçar, armazenar, e ter um produto a mais, uma bateria a mais, um item a mais para eu cuidar dentro da minha casa. Carlos, fique à vontade se você quiser fazer algum comentário a respeito desse ponto aí que eu perguntei para o PH. Sim, eu gostei. Sim, eu gostei bastante da resposta do Paulo Henrique. Concordo plenamente com o Paulo Henrique. As baterias, elas podem mudar a concepção, né, o conceito de como que é o sistema elétrico brasileiro, né?
E a tecnologia já existe há mais de 20 anos, né? Desde o século passado já existiam, e ainda existem até hoje, os sistemas off-grid, né? Que não estão conectados na rede, que funcionam com baterias. Só lá na Amazônia Legal tem mais de 80 mil sistemas off-grid instalados, que são sistemas isolados ou mini-redes suportadas com bateria. A diferença é que lá no começo desse século, né? As baterias eram de chumbo ácido, né? E era uma coisa pesada, cara, durava pouquíssimo tempo, 4, 5 anos já tinha que trocar. Fora a parte ambiental, né? Chumbo ácido é o que a gente menos quer. Agora, hoje em dia, isso mudou bastante. São baterias com tecnologia muito mais avançada, mais conhecida aí de lítio e suas variações, só que o custo ainda é muito alto, né? Se as baterias custassem a metade e armazenassem o dobro, todo o sistema elétrico brasileiro, como nós o conhecemos, já estaria em outro patamar, né? Seria praticamente desnecessário, sem querer exagerar. É claro que existem condições que isso não é possível, com grandes consumos, né, eletrointensivos, mas a residência, por exemplo, praticamente todas utilizariam sistemas solar fotovoltaico, por exemplo, porque é o mais trivial, mas poderiam ser outras fontes renováveis. Durante o dia armazenava as baterias e colocava energia na carga, né, que a gente chama no consumo, já que a produção é local, e durante a noite, ou quando está muito fechado o tempo, ou quando está gerando, você utiliza a energia oriunda das baterias que você carregou durante o dia. Dá para fazer várias combinações com isso, né? Eu posso pegar a energia da bateria do automóvel, né? Vamos pensar em eletromobilidade agora, e jogar na residência, ou jogar da residência para o automóvel, e com o automóvel até o local em que eu trabalho, e lá descarregar energia no meu escritório, fazer o contrário, lá onde eu trabalho tem uma usina solar fotovoltaica, talvez uma do tamanho dessa que o Paulo Henrique está hoje, e aí eu jogo de volta para o meu carro, e do carro levo para a minha casa, e faço esse intercâmbio de energia. Hoje isso não é regulamentado, mas a tecnologia permite isso, de uma forma tal que a gente consiga evoluir para todos nós, de uma maneira descentralizada, e o nome para isso são recursos energéticos descentralizados, de maneira tal que todos nós possamos, de uma maneira eficiente, eficaz e economicamente viável, produzir e consumir a própria energia. Uma das palavras-chave para tudo isso que a gente está falando chama-se baterias, né? Storage, que é o que está evoluindo bastante agora. Só para fechar esse ponto, Ed, 2 minutinhos. Tem um rapaz que trabalha comigo e ele fez esse aporte. Quando você vai conectar, você gera e você conecta para injetar no grid, você tem que acertar com a concessionária, ela vai autorizar, vai trocar o seu relógio. Mas se você quiser investir um pouco a mais, você pode fazer um sistema na sua casa off-grid, que na hora que está gerando, ele carrega a sua bateria, alimenta a sua casa, na hora que ela está baixando a energia, ela chaveia automático para a rede. Você não está injetando na rede, a concessionária nem sabe que você tem aquilo e você tem o seu sistema dentro de casa. Existem N configurações, só que o custo é um pouco maior. Ah, eu não quero lidar com concessionária, eu tenho possibilidade de fazer esse sistema, faço dentro de casa, reduzo o meu consumo, sem ter intervenção com a concessionária. Com tecnologia já disponível. Ela não Justamente. sabe e nem precisa saber, e tudo isso dentro da lei e dentro da regulação. Carlos, eu queria que você mensurasse para mim, além dos desafios, né, das baterias, armazenamento, quais são os principais desafios enfrentados para integrar, né, a geração distribuída nas redes de distribuição? Existem outros? Bom, a gente pode dividir em desafios técnicos, regulatórios, econômicos, né? Do ponto de vista técnico, o aumento de GD ele demanda investimentos em infraestrutura e em tecnologias como, por exemplo, redes inteligentes, né, conhecida aí como smart grids, visando garantir a integração eficiente e segura aos sistemas, né? Tem adequação dos procedimentos de conexão regulatória agora, né? E dos estudos de impacto nas redes, que ainda é um processo que demanda agilidade e padronização por conta das distribuidoras. Existem muitos problemas de solicitação de conexão em baixa tensão, né, para geração distribuída. Os prosumidores ou os candidatos a prosumidor, eles enfrentam muitos desafios por dificuldades de interagir com a distribuidora, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por não seguirem tanto a distribuidora quanto o acessante não seguirem a regulamentação à risca ou a lei 14.300, isso atrapalha o crescimento do setor
gerando atrasos e perda de recursos para todos, de uma maneira geral. Do ponto de vista econômico, tem uma questão aí do custo de modernização das redes, né, de alocação adequada de encargos, que precisa ser melhor equilibrada para ter uma expansão da GD de uma maneira justa, sustentável e qualitária para todos os agentes do setor elétrico brasileiro. Então, de uma maneira geral, eu vejo esses principais desafios para se integrar às redes de distribuição. A gente tem trabalhado nisso e procurando colocar, inclusive, na pauta da BGD para trabalhar isso bastante aí 2025 e 2026. Existem questões regulatórias e políticas ainda para serem superadas, que ainda a geração distribuída sente como um gargalo para poder expandir mais ainda no Brasil? Sim, inúmeras, né? Apesar do marco legal da geração distribuída, que é a Lei 14.300 de 2022, ainda existem alguns desafios, como, por exemplo, a necessidade de uma regulação clara e previsível que traga segurança jurídica para todos os investidores e consumidores, né? Existem problemas ainda que precisam ser solucionados. Existem até propostas no Congresso de modernização, né, da lei. Modernizar apenas, não é criar mais direitos, nem mais deveres, nem aumentar incentivos, nem diminuí-los, simplesmente regular de uma maneira que a lei fique mais clara, maior estabilidade jurídica regulatória para todos. A revisão das regras de compensação de crédito, por exemplo, buscando um equilíbrio mais justo, em alguns casos, com benefícios para os consumidores de uma maneira igualitária, criação de políticas públicas que incentivem a adoção de GD em comunidades de baixa renda, democratizando o acesso à energia limpa e barata. Uma dessas propostas é o REB, né, que é o regime de receita básica energética, que possibilita o pessoal de baixa renda, utilizando-se de geração distribuída, ter um abatimento considerável na sua conta de luz, né, a sua fatura de energia. Existe hoje lá um encargo do setor elétrico, né, um encargo social do pessoal de baixa renda, e a ideia, e quem traz isso, o REB, se eu não me engano, é o PL, se eu não estiver errando o nome, o PL 624, que tem uma proposta muito interessante ali de substituir aquela componente de baixa renda pela geração distribuída de forma tal em que o valor da contribuição de geração distribuída na CDE seja menor do que o valor hoje da baixa renda na CDE, ou seja, eu estou colocando um benefício de uma maneira que abaixe a tarifa de todos os brasileiros, né? É claro que isso não é em qualquer caso, por isso que precisa ser bem estudado, ver como é que isso vai ser aplicado, em quais casos podem ser aplicados, quais as condições das usinas de geração distribuída poderiam ser compartilhadas com esse pessoal. Existem ideias colocadas, existem propostas colocadas, existem pessoas trabalhando para que isso siga à frente de uma maneira equânime, né, que todos sejam beneficiados. E, claro, uma harmonização dos interesses de curto prazo das distribuidoras com os ganhos sistêmicos de longo prazo que a GD oferece. Isso é fundamental para a redução dos custos com novas usinas e até as linhas de distribuição. Mas, resumindo, politicamente é necessário fortalecer o diálogo com todos os agentes do setor, assim como foi na hora de fechar lá a Lei 14.300, que a gente chama de Lei do Consenso, né, onde todos os agentes do setor foram ouvidos e até se chegar a um consenso em que beneficiasse a todos de uma maneira igual. Um consenso aí, eu acho que é um desafio ainda um pouco distante, né, eu diria, para integrar aí todos os interesses, né, porque, por exemplo... Mas possível, né? Porque consenso não é unanimidade, né? Exatamente. Um grupo alguns cedem de um lado, outros cedem de outro, de maneira tal em que o resultado final não seja aquilo que você desejaria para o seu grupo que você representa, mas ele atende de uma maneira razoável às aspirações, interesses, direitos e deveres de todos que estão ali envolvidos naquele assunto específico. Foi o que aconteceu ali, chegou-se a um consenso. Estava lá, participaram na reta final o órgão regulador, a ANEEL, estava lá o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente, a maioria das associações que estão voltadas à geração distribuída, estava lá a BGD, representa as empresas do setor de geração distribuída, estava lá a Brad também, que representa as distribuidoras de energia, que detém a rede onde haverá a interação, estavam lá os parlamentares que escreveram a lei, então chegou-se no consenso no final. Não era o texto que nós gostaríamos, mas muito melhor do que foi proposto inicial. E falando pelo outro lado também, mas sem querer tomar a palavra para
de quem pensa diferente do que a gente em relação à geração distribuída. Também não era o texto que desejava, mas chegou-se num texto em que o resultado final é positivo para todos. Exato, é isso que eu ia falar. Todo mundo sai ganhando, né? O consumidor, no geral, ele busca imediatamente a redução de custos, né? E as distribuidoras, elas, além de ter essa perda de receita, né, que isso passa a ser contabilizado aí por elas cada vez mais, elas também enfrentam os desafios, né, de integração técnica mesmo da GD nas suas redes, e isso, inclusive, tem gerado algumas anomalias. E sobre esse assunto que eu gostaria de perguntar aí para o PH, ele que é ao longo de 2024, ele esteve fazendo um fascículo, né, na revista O Setor Elétrico e abordou muitos desses aspectos, e eu gostaria que ele nos elucidasse aqui, PH, o que mais pega, né? Qual a maior dificuldade aí quando você tem esse novo ator, que não é tão novo assim, mas ainda continua pela a franca expansão, né, da GD, o que realmente traz de maior obstáculo ali para essa integração na rede ali das distribuidoras e também para o gerenciamento disso pelo SIM? Excelente pergunta. Antes de complementar, só com a questão anterior, né, quando a gente fala do consenso, ela é uma palavra muito importante. Quando a gente escreve norma, a norma é um consenso. Reúne-se um grupo e a gente chega no consenso. Quando se escreve um livro, geralmente é a opinião do autor revisado por alguém. Então, seguir norma, ter o consenso, isso é bom para a nação, isso é bom para o corpo técnico do nosso país. Então, a gente tem que buscar o consenso. Geralmente, o caminho do meio ele tende a ser o melhor. Para os desafios, quando a gente fala da integração de geração distribuída, de geração renovável, tem uma mudança significativa. A gente sai do nosso conceito que já é tradicional de máquina girante, de geração de grande porte, geração centralizada e geralmente remoto, longe dos grandes centros, a gente vem para próximo das unidades consumidoras. Sendo próximo, sendo uma geração distribuída ou sendo uma geração centralizada, solar, por exemplo, ele tem um desafio enorme. Por quê? Porque essa conversão da energia solar feita através das placas, que gera uma corrente contínua, como se fosse uma bateria, polo positivo e negativo, para conectar na rede, ele precisa ser alternado. Vai ser ali o 110 da sua tomada, o 220, vai depender do nível de tensão. E essa conversão entre o positivo e o negativo em uma tensão alternada é feito através dos inversores solar. O inversor solar ele é um equipamento, ele é um novo ator no sistema elétrico. E esse novo ator ele não responde como uma máquina girante. Então, grande parte do conhecimento, grande parte do histórico que nós temos, da literatura, que se estuda na engenharia, que se tem nos livros, ele traz a essência, ele traz o ensinamento sobre máquina girante. Quando a gente parte para uma eletrônica de potência, para um conversor, existe literatura? Sim, geralmente uma literatura tradicional, para um variador de tensão, para acionamento de uma carga. Porém, agora nós estamos falando de um semicondutor, de uma eletrônica, que ela vai ser ela injeta, ela é uma fonte de corrente. Ela sincroniza com a rede e injeta potência na rede. E ela faz isso de uma forma muito fluida, de reconhecer com a sua eletrônica e de começar a injetar a partir do momento que ela tem potência do sol disponível. Qual que é o efeito característico desse tipo de geração? Basicamente, eu vou citar dois. Nós temos um efeito voltado para a qualidade de energia, que esse chaveamento automaticamente ele vai tender a gerar ruído, e aí vai depender do equipamento que você compra, do filtro que ele possui, da qualidade daquele dispositivo. Então, a ótica sobre harmônico, sobre qualidade de energia, ela precisa ser verificado. Isso é um ponto muito importante, porque senão vai ter interferência em outros equipamentos. E um ponto também que ficou muito visível, principalmente a partir do apagão de 15/8 do ano passado, com relação à inércia. Quando a gente fala de uma fonte fotovoltaica, por exemplo, pode ser uma eólica, mas uma fotovoltaica, a inércia é baixa.
Por quê? Porque você tem o sol, você converte aquilo ali em energia contínua e passa para alternada, mas ela não tem uma inércia de uma máquina girante, que tem um rotor e uma água, por exemplo, passando e segurando e trazendo aquela inércia. São conceitos diferentes. Aí vai voltar na questão da matriz complementar, no qual a gente tem a junção de diversas fontes, e essa junção ela é muito positiva, porque uma complementa a outra e uma acaba servindo de backup para a outra. Hoje, a hidrelétrica ela serve de backup para a solar, para a eólica. Porém, na hora que começar a evoluir, a gente já tem a tecnologia, mas começar a evoluir com a redução do custo das baterias, a gente vai trazer para dentro do sistema, o sistema de geração renovável, com bateria, ele já vai passar a ter uma resposta melhor. Por quê? Porque ele vai ter um banco de bateria para ajudar ele a responder a esses transitórios da rede. Então, são 2 pontos que eu traria para você para a gente ficar de olho, estudar, aprender e seguir fazendo melhoria para vencer as próximas etapas. Qualidade de energia, geração de harmônico que pode impactar em outros e a inércia do sistema, frente a algum transitório no sistema interligado. Carlos, você pincelou os desafios, né, que a GD ainda vem vivenciando, né, no Brasil, e eu queria que você falasse o papel da associação, da BGD, que tem contribuído para superar esses desafios, né, falar mais sobre esses consensos e para a construção, né, de uma geração distribuída mais sustentável ainda no país. Bom, a gente realmente tem trabalhado em vários aspectos para criar um ambiente favorável para o crescimento de geração distribuída em todo o Brasil, né, em todo o país, né? Por exemplo, dialogar diretamente com o governo, com os órgãos reguladores, com o Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, para garantir políticas públicas e regulações que incentivem o crescimento sustentável da geração distribuída como um todo, né? A gente tem trabalhado também para produzir estudos técnicos e econômicos que demonstram o impacto positivo de GD no sistema elétrico, na economia e na sociedade. O que o Paulo estava falando agora é perfeito, existem desafios técnicos a serem vencidos ainda, nem tudo é Alice no País das Maravilhas, né? Existem problemas que têm que ser enfrentados do ponto de vista técnico. A gente tem produzido estudos nessa área, tanto técnicos quanto econômicos, mostrando os impactos positivos e um eventual impacto que demande um investimento técnico para frente, mostrar como abordar isso. Existem pessoas muito boas no Brasil, o Sistema Integrado Nacional é único, né? Uma coisa única, poucos países, acho que nenhum país do mundo tem um igual ao nosso. A gente tem oferecido também capacitação técnica e informação de qualidade para o mercado, garantindo que as melhores práticas sejam adotadas por consumidores, integradores, as empresas. Nós temos vários profissionais que trabalham nos órgãos reguladores, nas normas técnicas, nos órgãos que desenvolvem as normas técnicas. A gente tem procurado liderar o combate na importância da transição energética, já que GD trabalha só com fontes renováveis. Aqui no Brasil, desempenha um papel essencial na descarbonização da matriz elétrica. E, por fim, promover o diálogo e a cooperação internacional, visando trazer experiências de outros países, né? Agora mesmo nós estamos desenvolvendo um trabalho na BGD, em que uma das componentes desse trabalho é ver as melhores práticas que estão sendo feitas em outros países que têm a geração distribuída em patamares bastante consideráveis. Por exemplo, a Austrália, onde 20%, alguns já me falaram 25%, é GD. 20% das residências de todo o país tem produção própria de energia através de energia solar fotovoltaica. Isso muda bastante a concepção do sistema. A gente tem estudado e trazido, escrito trabalhos, divulgado o máximo possível isso para todos debaterem, darem opiniões, sugestões, fazerem análise de uma maneira, como que isso pode servir de lição ou se aplicar, eventualmente se aplicar no sistema elétrico brasileiro, que é extremamente diferente dos outros países, né? A gente tem um sistema integrado de proporções continentais, não dá para comparar com outro país. Mas, é claro, algumas boas práticas a gente sempre consegue ver e trazer aqui para o Brasil também.
Ambos abordaram, né, uma questão aí que eu acho que a gente poderia dar um zoom melhor, que é a tecnologia, né, os smart grids, por exemplo. E eu queria perguntar aqui para o PH, e caso o Carlos também queira contribuir tranquilamente, como as redes inteligentes e os sistemas de monitoramento em tempo real podem facilitar a integração das renováveis à rede elétrica? Qual é o impacto dessa tecnologia para esse beneficiamento, né, nessa integração? Quando a gente fala da Smart Grid, da tecnologia, vamos conectar com o início do podcast. Nós temos um legado a ser trabalhado, que é de modernização de algumas instalações. Então, esse é o primeiro ponto. Ao modernizar, ao trazer o Smart Grid, a gente consegue também trazer ganhos no gerenciamento, numa visibilidade em tempo real, numa otimização de despacho. Esses ganhos, eles já são muito comuns quando a gente fala do Sistema Interligado Nacional. O Sistema Interligado Nacional, ele é como se fosse uma orquestra. A gente tem ali o operador orquestrando e visualizando todo o sistema interligado. Quando a gente desce para GD, para distribuição, a gente acaba tendo isso mais pulverizado, porque são diversas distribuidoras. Trazendo o Smart Grid, a gente vai ter tecnologias que vão possibilitar habilitar tanto esse monitoramento, quanto o uso, o Carlos até citou em um determinado momento aí, um carro elétrico, você poder usar a bateria dele, você carregar para você utilizar o carro, como você ter ele na sua garagem, ele ser um armazenador de energia, como ele devolver para a sua casa, ou devolver para a rede num horário de ponta aquela energia elétrica, isso tudo são ganhos que são habilitados pela Smart Grid. E a Smart Grid, ela tem um viés muito grande voltado para a comunicação. Então, a gente precisa ter essa modernização, trazer mais comunicação para dentro do sistema elétrico. 2 pontos para fechar e passar a palavra para o Carlos, com relação à eficiência da geração, da GD, tem a questão do fluxo, né, do bidirecional, no momento de carga, no momento maior de geração. Quando a gente moderniza, a gente consegue acompanhar isso, e é uma das coisas que a gente precisa fazer. Eu acredito que isso seria bom para ambos, para a geração distribuída quanto para a concessionária. E quando a gente fala do armazenamento de bateria, igual a gente já citou, o Smart Grid, ele possibilita também um gerenciamento melhor, tanto das baterias que estão conectadas, das casas, dos carros. Então, é uma conexão, deixa de ser sistemas isolados e passa a ser um ecossistema de geração distribuído. Complementando o que o Paulo falou, existem várias coisas que estão por vir e que a gente tem que passar para chegar na tal da transição energética, né? O pessoal até colocou lá, costuma falar, os 4Ds, né? A descarbonização, descentralização, a democratização, né? Todos podem atuar de uma maneira igualitária, e a digitalização passa muito pela digitalização. Isso eu acho que é fundamental. São tendências globais que podem ser aplicadas no Brasil, e algumas já estão, né, em grande andamento. A própria descarbonização, nós temos uma das matrizes mais limpas do mundo, majoritariamente hidráulica hoje. Se eu não me engano, o solar está em segundo, eólica em terceiro. Mas a gente pode falar também do armazenamento de energia, que a combinação de GD com baterias tem crescido em diversos países, inclusive no Brasil, oferecendo independência energética e ajudando a estabilização da rede, né? A gente tem vários exemplos disso, e hoje a gente tem alguns problemas tecnológicos de custo, mas que eu tenho certeza que vão ser resolvidos nos próximos anos. A gente tem a digitalização dos sistemas e smart grids, que é a implementação de redes inteligentes, que permite uma gestão mais eficiente e flexível da rede, em especial da geração distribuída, integrando as tecnologias, né, inclusive inteligência artificial. Tem a geração compartilhada, aí, que foi prevista na 687, no formato de cooperativa e consórcio, depois foi assimilada pela Lei 14.300, diversos modelos onde os consumidores compartilham as usinas de GD e vão crescendo proporcionalmente, representando uma grande oportunidade hoje no Brasil de compartilhamento de custos, né? Inclusive, o pessoal de baixa renda que não tem recursos financeiros para construir ou adquirir uma usina solar fotovoltaica, por exemplo, pode ir para uma modalidade de geração compartilhada, onde ele investe muito pouco ou quase nada, mas os benefícios são compartilhados com todos. Tem a mobilidade elétrica, né? Mobilidade, tanto mobilidade fluvial quanto
não fluvial de mobilidade elétrica integrada à GD, é uma sinergia entre veículos elétricos e sistemas fotovoltaicos, criando um sistema inovador aí de armazenamento móvel, digamos assim, com uso eficiente de energia. Tudo isso são coisas que já estão acontecendo, sem dúvida nenhuma, vão impactar bastante o sistema elétrico brasileiro nos próximos 5 ou 10 anos. Carlos, um dos papéis da BGD é transmitir o conhecimento de outros países para o Brasil. Você citou o caso da Austrália, né, que tem 20% a 25% da sua matriz gerada pela geração distribuída. Eu queria que você me falasse quais são as principais tendências globais que a GD pode ser aplicada aqui ao mercado brasileiro e o que pode se esperar, já que você deixou aqui, Cando, nos próximos 5 a 10 anos também. Olha, eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker, que é o papa da administração, né? Ele fala o seguinte: a melhor maneira de prever o futuro é fazê-lo. Olha que interessante. E acho que é isso mais ou menos o que está acontecendo no setor de geração distribuída, né? Eu vou falar de uma tendência que é até interessante falar, isso é uma tendência, porque é uma coisa que existe há mais de 30 anos, né? É que agora ficou viável do ponto de vista econômico, tecnológico, para começar a gente pensar em larga escala, que são as baterias storage. Elas resolvem vários problemas técnicos, né? O Paulo colocou muito bem aqui os problemas que existem hoje no setor. Bom, mas como resolver? Alguns deles a gente pode mitigar, alguns pode resolver, mas existem muitas outras coisas que necessitam, em termos de investimento em tecnologia, ser colocadas na rede para mitigar esses problemas. Por exemplo, a bateria, se não resolve, mitiga o problema da curva de Pareto, né? Que acabou o sol e agora como é que eu sustento toda essa carga aí que sobe de uma vez, né? A reversão do fluxo de potência, o horário de pico, ela mitiga ou até resolve, se for feito em larga escala, o curtailment, né? Que é o terror agora das usinas centralizadas. Imagina você está produzindo aí, o operador nacional do sistema fala, corta aí, não tem como escoar essa energia que você está produzindo, ou se você escoar ela agora, vai causar uma oscilação muito grande no sistema. Para de jogar energia na rede, o cara quer morrer, né? Como é que todo aquele investimento você simplesmente para de injetar energia na rede. Todos esses fatores aqui que eu citei, eles podem ser minimizados. Se as storage, né, BS, forem utilizadas de uma maneira correta e adequada. Agora, para isso, você tem que encaixar a equação econômica financeira também, né? Tem que ser viável economicamente, né? Tem que ser colocado nos lugares corretos. Você vai colocar na geração, vai colocar na transmissão, vai colocar na carga as baterias, ou nos três. E se for fazer assim, como é que você fará isso? Existe toda uma tecnologia, um conhecimento avançadíssimo por trás disso para fazer. Não basta ter as baterias, tem que saber como e quando usá-las, né? Então, uma das grandes tendências mundiais, até porque o sonho de todos nós, às vezes, é se livrar dos boletos, né? Se livrar do boleto do plano de saúde, se livrar do boleto da internet, e se livrar do boleto da energia também. Se eu puder produzir a minha própria energia de uma maneira legal, equalitária, que respeite a regulamentação e direito de todos, por que não produzir, até, quem sabe, me desligar da distribuidora? Se você for na Amazônia Legal, em outros lugares do mundo, e aqui, até mesmo aqui no estado de São Paulo, a gente tem locais em que a rede de distribuição não chega, você tem que trabalhar off-grid, que chama, né? Desconectado da rede. Como é que eu faço isso? Com baterias. Ou então eu tenho que assumir que eu só vou ter energia elétrica durante o dia, caso eu use a fonte solar fotovoltaica, mas eu posso usar biomassa, posso usar biogás, a gente tem sol de norte a sul, vento de leste a oeste, palha de arroz, bagaço de cana, cavaco de madeira, no Brasil inteiro. Então, a gente tem várias outras opções. Agora, sem dúvidas nenhuma, a mais, no momento mais barata, mais acessível e mais fácil, é a solar fotovoltaica. E sol eu só tenho de dia. Por isso, fundamental, não só por causa disso, mas para resolver ou amenizar todos esses problemas que existem, alguns eu citei, outros o Paulo colocou muito bem colocado, para isso o storage é a grande tendência que eu vejo agora. E nesse ponto aí que a gente abordou bastante, que é a questão do armazenamento, teve um aspecto que a gente não falou, e o PH, que trabalha, né, numa das maiores mineradoras do mundo, deve saber que um dos desafios maior, né, para que essa tecnologia avance e fique acessível, né, para que a gente tenha capacidade de armazenamento com preços acessíveis,
está relacionada também à capacidade de extração de alguns minerais estratégicos, né, os minerais críticos que se dizem, que são esses que são os minerais utilizados, né, para essas tecnologias de armazenamento. PH, isso também pode estar por trás do alto custo dessas baterias, ou até mesmo, será que existem esses minerais suficientes para se produzir tudo isso para o mundo inteiro, por exemplo, numa utilização em larga escala? Hoje nós temos uma demanda considerável, e essa demanda ela vai propiciar essa busca por novas tecnologias, por novas fontes de energia. A bateria em si, que já existe há anos, ela está evoluindo, chegamos na bateria de lítio, e pode ser que outras tecnologias elas apareçam, mas fato é, se vai ter mineral para estudo é uma pergunta muito ampla, muito complexa. A tecnologia ela vai evoluir e a gente, de acordo com a oferta e demanda, certamente essa equação uma hora ela vai fechar. Ela tende a ficar mais acessível, mas ela tem que ficar acessível, respeitando o meio ambiente, respeitando a comunidade, e é um ponto de inflexão. O BES, a energia, a bateria ali para o armazenamento, ela que vai trazer para a gente respostas mais rápidas, suavização de pico. O Carlos falou a respeito da curva de Pato, ela é o nosso coringa, ela vai ser o divisor de águas. Hoje nós já estamos com uma geração distribuída, uma geração solar, que ela é muito acessível, porque ficou barato, placa, os módulos, o inversor, barato num contexto geral, ficou acessível de acordo com o que vem sendo praticado nos últimos anos, e o próximo passo é o armazenamento. Para isso, será necessário ter os minerais, ter as indústrias que produzem e consigam fornecer em larga escala. Os próximos anos irão dizer se seremos felizes, e eu acredito que sim. Certamente hoje eles já são chamados de minerais de transição, e é uma aposta global. Espero que a gente consiga subir mais esse degrau de forma sistemática, consciente, ambiental e social. É um caminho sem volta, né? Essa eu acho que é a mensagem ficou clara aqui, tanto pela participação aí do Carlos e a sua também, né? A GD é uma realidade, é importante, é relevante, cada vez mais tem crescido. É isso, gente. A gente está aí com 55 minutos de conversa, né? Eu quero abrir oportunidade para vocês fazerem uma fala final aí, se quiserem acrescentar algo, para a gente já caminhar aqui para o encerramento, né? Eu acho que o nosso bate-papo já, quem nos acompanhar vai perceber que trouxe aí muitos insights bacanas, né, sobre o tema. A gente conseguiu abordar aí muitos aspectos, né? Existem muitos outros ainda para serem falados, mas acho que os principais a gente conseguiu trazer. Então, vou passar aí primeiro aí para o Carlos e em seguida para o PH. Gostaria de aproveitar e agradecer novamente o setor elétrico, né, por ter promovido esse podcast. Acho bastante interessante, foi uma honra dividir aqui com o Paulo Henrique, aprendi várias coisas interessantes, Paulo Henrique da Vale, e torço para que vocês continuem aí divulgando no setor elétrico para todas as pessoas várias facetas diferentes, que é um setor maravilhoso aí, e sem ele a gente não consegue sobreviver, né? Ou como nós falamos lá no comecinho, nós voltaríamos, não é nem para o século passado, mas para o século XIX, né? Não dá para fazer nada sem energia elétrica hoje. Parabéns para vocês. Complementando, agradeço aí pelo convite, a Revista Setor Elétrico, agradeço ao Ed e ao Matheus que estão aqui presentes, ao professor Carlos pelas excelentes explicações. É um caminho sem volta, GD não tem retorno, é uma tecnologia muito importante, tem ajudado muito e tem somado muito para o nosso país. Então, se possível, parcerias público-privado, conexão com as faculdades, trazer a academia para junto, porque nós temos um país continental, nós temos diversos desafios. Se a gente não unir, o Brasil é o país do futuro, não, nós temos que ser o país do presente. Então, vamos junto fazer o país do presente e aproveitar essa oportunidade junto com a geração distribuída. Obrigado mais uma vez. Agradeço a participação dos dois, muito obrigado. Gente, então é isso, chegamos ao final de mais uma conversa. Se você que está aí nos acompanhando gostou desse bate-papo, não se esqueça de favoritar o nosso podcast Energia 360 aí na sua plataforma preferida, para que você seja notificado aí
para os próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima.